O GP da Holanda de Fórmula 1 acabou de acontecer e a gente já pôde ver a vitória incrível de Max Verstappen dentro de sua própria casa. Mas será mesmo que é apenas isso que esse GP nos mostrou? Na verdade, tem algumas questões importantes que precisam ser faladas, principalmente com relação às próximas corridas da Fórmula 1. Se você quer saber mais sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E realmente, essa corrida aí do GP da Holanda acabou sendo muito mais emocionante do que a maioria das previsões feitas pelos especialistas da Fórmula 1, inclusive por mim mesmo. Eu acreditava, principalmente vendo ali as primeiras corridas da Fórmula 2 ou então até mesmo da Fórmula 3, que não seria das mais interessantes justamente por conta da diminuição da possibilidade de ultrapassagem por conta ali desse traçado ser extremamente sinuoso. No fim das contas, graças a Deus, eu estava completamente equivocado e a pista foi bem interessante. Várias disputas de posições, várias ultrapassagens e inclusive disputas pela vitória durante esse GP. Acabou que Max Verstappen conquistou ali essa vitória dentro de casa mais uma vez, mas ainda assim não foi muito das mais fáceis, vamos dizer assim. Foi bem sofrida, bem difícil e com a possibilidade, inclusive, do próprio Lewis Hamilton ter vencido esse GP. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes, eu queria convidá-la a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Enfim, o que rolou nesse GP, o que ele tem para nos dizer e realmente o que a gente pode tirar para esse ano de 2022 para entender um pouco mais como deve funcionar a Fórmula 1. Primeiramente, queria pedir perdão, tô um pouquinho rouco hoje, acabou que eu dormi no ar-condicionado e não deu muito certo. Mas de qualquer forma, vamos entender um pouco mais. Gente, é importante a gente começar falando principalmente sobre a equipe Red Bull. Max Verstappen acabou fazendo uma corrida praticamente perfeita, tá? Conseguiu largar ali da primeira posição, se distanciou de Charles Leclerc nas primeiras voltas, muito mesmo, acabou tendo um ritmo de prova muito superior ao piloto monegasco e se garantiu ali na primeira colocação. O que acabou ameaçando Max Verstappen, na verdade, foram as próprias Mercedes, que ontem haviam sido atrapalhadas por conta daquele acidente de Sérgio Pérez durante a qualificação. Eu falei sobre isso em outros vídeos, eu sei disso, não vou ficar repetindo exatamente o que aconteceu, mas sem sombra de dúvida, aquele acidente atrapalhou sim a equipe alemã. Muita gente está falando que foi algo proposital, algo premeditado do piloto mexicano para contribuir para Max Verstappen. E eu digo uma coisa, não foi, tá, galera? Para deixar claro, aquilo não foi premeditado, não foi para ajudar Verstappen, Sérgio Pérez simplesmente perdeu o controle do carro e é isso, tá? É basicamente isso. Acontece, essas coisas acontecem, no fim das contas, prejudicou a Mercedes, mas poderia ter prejudicado qualquer outra pessoa, como por exemplo o próprio Max, que foi prejudicado lá no GP de Mônaco de Fórmula 1. Enfim, o que acontece realmente é que durante a corrida, agora já falando sobre a Mercedes, que para mim foi a segunda melhor equipe do grid da Fórmula 1, realmente eles tiveram um desempenho perfeito e melhor, inclusive, na minha opinião, do que a própria Red Bull. Agora, isso quer dizer que a Mercedes vai conseguir vencer muitos GPs nesse ano, vai conseguir disputar com a Red Bull em todos os próximos GPs aí de 2022? Na minha opinião, não tem nada a ver com isso. A gente encontrou uma pista específica com características específicas que são sim muito positivas para a Mercedes. Eu falei em outros vídeos aqui do canal também sobre isso, que na verdade a Mercedes, no fim das contas, provavelmente teria condições de disputar aí por vitórias em pistas parecidas, com Zandvoort agora na Holanda e também com a pista de Hungaroring da Hungria, ou seja, pistas com retas curtas e também com partes muito sinuosas, que é o caso desses dois exemplos que eu acabei de dar. Em Zandvoort, como eu já disse, aparentemente deve ser a pista em que a Mercedes venha a ter mais condições de brigar por vitórias nesse ano, ou teria tido mais condições de brigar justamente por conta dessa parte mais sinuosa do circuito. Ou seja, é bem provável que esse tenha sido um ponto fora da curva para a equipe alemã. Agora, independente de ter ou não sido um ponto fora da curva,
É inegável que Lewis Hamilton tinha capacidade sim para vencer esse GP. Claro que diversos fatores atrapalharam ali o piloto inglês e outros acabaram ajudando, mas a estratégia da Mercedes não foi das melhores. No fim das contas, o que rolou basicamente foi que, em primeiro lugar, Sérgio Pérez e Sebastian Vettel foram sim alguns dos grandes protagonistas nessa disputa entre Hamilton e Max Verstappen. Justamente porque Sérgio Pérez, em primeiro lugar, jogou Lewis Hamilton para fora em uma disputa por posições ali entre os dois pilotos, e em segundo lugar, Sebastian Vettel acabou atrapalhando o piloto inglês, mesmo sendo retardatário. Aquela situação apenas, se eu não me engano, acabou gerando um prejuízo de 3 segundos para o veterano da Mercedes. Prejuízo esse que poderia sim ter ajudado e muito para que Hamilton voltasse, inclusive, à frente de Max Verstappen após aquele pit stop nas voltas finais ali, em regime de safety car, por exemplo. É claro que no fim das contas, prever exatamente o que iria ou não iria acontecer é algo impossível, mas a gente sabe que essa situação acabou sim atrapalhando e muito Lewis Hamilton. Agora, vamos falar sobre outra coisa? A Mercedes poderia ter trocado os pneus dele, hein? Poderia ter colocado pneus vermelhos. Provavelmente, Verstappen ainda assim teria sumido na frente dele, mas iria pelo menos fazer com que ele se mantivesse ali na segunda posição. Bobeira da Mercedes, hein? Ridículo, a postura da Mercedes naquela situação acabou fazendo com que Hamilton perdesse mais um pódio no fim das contas nesse ano. Claro que foi muito mais emocionante, a gente pôde ver ali uma ultrapassagem de Max Verstappen em cima do piloto inglês, que foi muito legal naquela relargada, e ainda por cima mais 2 ultrapassagens, uma de George Russell e outra de Charles Leclerc, o que acabou garantindo ali o pódio de Max Verstappen em primeiro, Russell em segundo e Leclerc em terceiro. A nova geração da Fórmula 1 junta em apenas um pódio. E por falar em Leclerc, não tem jeito de falar sobre o GP da Holanda sem conversarmos um pouquinho sobre a Ferrari também. Eu tenho certeza que muito vai se falar que a Ferrari acabou piorando após essas férias da Fórmula 1 no fim das contas, que foi uma equipe que acabou sendo muito prejudicada por conta das novas diretivas técnicas e talvez até tenham razão em falar sobre isso. Mas eu tenho um ponto de vista um pouco diferente desse mesmo fator. Na minha opinião, a equipe italiana não piorou, mas ela também acabou não melhorando. A minha visão desse fator é que, na verdade, em ritmo de qualificação, que era o grande forte ali do F1 75, a Ferrari não conseguiu ter nenhum tipo de aprimoramento. Ela continua forte em qualificações, mas ainda perde ali para a Red Bull, situação essa que não acontecia na maior parte das vezes nesse campeonato. Ainda mais em uma pista sinuosa, como é o caso ali do GP da Holanda de Fórmula 1. Aparentemente a Ferrari perde e muito para o RB18 e realmente isso é de certa forma um downgrade em comparação com Max Verstappen. Mas me parece que na verdade no fim das contas ela apenas continuou como ela já estava, apenas a Red Bull que conseguiu algum tipo de melhoria em relação a momentos de qualificação. Já na corrida as coisas continuam iguais também. Gerenciamento de pneus da Ferrari não é dos melhores e o ritmo de prova nem se compara ao da Red Bull e também não se compara ao da Mercedes mais. A Ferrari parece estar relativamente perdida nesse ano, não sabe exatamente o que fazer com seu F1 75 e me parece inclusive que talvez ela esteja ficando para trás tanto da Red Bull quanto da Mercedes. E vamos nos lembrar de mais uma coisa. O GP de Monza já é no próximo fim de semana e a Ferrari precisa ter um bom desempenho dentro de casa. E se ela não conseguiu ser muito boa em uma pista tão sinuosa como foi o caso agora do GP da Holanda, não me parece que ela vai conseguir ter um ótimo desempenho dentro de casa no GP de Monza, que é justamente uma pista de altíssima velocidade. Vamos ver o que vai acontecer, mas me cheira que Max Verstappen vai ser o grande vencedor do GP de Mônaco antes mesmo de nós nos aproximarmos do próximo fim de semana. Verstappen provavelmente vai levar seu RB18 ao limite na pista italiana e vai conseguir levar a taça mais uma vez, até porque o RB18 já é um carro ali com conceito de baixa pressão aerodinâmica, provavelmente ele vai se destacar ali entre as primeiras equipes do grid. Ferrari deve ficar assim em segundo lugar por ter um carro melhor de aerodinâmica, ali de arrasto aerodinâmico, do que o da Mercedes, mas ainda assim
não acredito que tenham grandes chances de vencer o GP do próximo fim de semana. De qualquer forma, hoje mesmo eu devo soltar mais um vídeo agora falando sobre a equipe alemã, falando sobre a Mercedes especificamente, então não perca essa oportunidade, assista esse vídeo que vai ser lançado hoje um pouco mais tarde. Mas também, eu queria que você comentasse aqui embaixo o que você acha que deve acontecer no decorrer desse ano, quais foram as conclusões que você conseguiu tirar dessa corrida, já deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!